Hoje a gente tem incentivos fiscais federais, estaduais e municipais, mas fazendo um recorte para falar dos federais. O conceito do incentivo, a grande maioria sabe, mas é quando o poder público ele aceita renunciar parte da sua arrecadação para que empresas e cidadãos possam destinar aquele imposto que ele ia pagar, e esse imposto vai para um projeto previamente aprovado pelo poder público. Então, hoje, 9% do imposto de renda das grandes empresas, nós estamos falando de quem é tributado em lucro real, pelo menos com faturamento acima de 70 milhões, mas na real é quem tem faturamento acima de 500 milhões, 1 bilhão de reais que participa, então a gente está falando de grandes empresas e de pessoas físicas que fazem a declaração completa, até 8% do imposto de renda delas pode ser destinado. Aí o governo federal nos deu a licença para que a gente defina o destino de parte do nosso imposto. E aí eu acho que tem um valor muito grande, porque a gente reúne num mecanismo, todo projeto executado com o incentivo fiscal, ele necessariamente envolveu o poder público falando qual projeto, inicialmente falando, autorizando a renúncia, depois falando qual projeto pode ser apoiado, empresas e pessoas físicas que se mobilizaram para tomar a decisão, destinar o seu recurso e um empreendedor social que vai executar isso. Então, a gente tem essa tríade, os três setores envolvidos para utilizar o incentivo fiscal e gerar impacto social. E aí vem um ponto que é central nessa conversa, que eu acho que a gente não pode deixar esse assunto de lado, não é sempre, mas eu estou apontando para o lugar certo, me ensinaram que era para apontar para lá. Isso. Então, assim, vamos lá. Então, o que é um argumento que isso, para mim, não pode estar fora da agenda? Eu já participei de alguns debates que existe, às vezes, a defesa de que o incentivo fiscal não é parte do investimento social privado, porque tem imposto. Então, cara, nós estamos falando de 2,4 bilhões de reais previstos de renúncia federal para apoiar projetos que podem gerar impacto social só esse ano. Então, a gente não pode deixar de discutir que recurso que é esse e para onde ele está indo. Pelo montante, a relevância é indiscutível. Além disso, a gente dá para acrescentar um ponto. Então, assim, sei lá, quando a gente pega aqui a Lei Rouanet são 4%, quando a gente divide isso por 4 e tal, a gente tem aí um potencial de 1% que está aproximado de 350 milhões de reais. E os outros mecanismos ainda não estão chegando nesse potencial. A gente tem aí, se todo mundo que investisse na Lei Rouanet investisse o 1% nos outros mecanismos, a gente teria mais 770 milhões acrescentados nesse bolo. Então, a gente tem os mecanismos da área da saúde, que aí dependem do Ministério da Saúde autorizar ou não os projetos, mas assim, no fundo idoso, a previsão do Ministério da Fazenda é que vai aplicar 174 milhões esse ano, é metade do potencial. E é metade do potencial numa área que a política pública ainda está muito pouco estruturada e que as projeções de envelhecimento da população mostram que daqui a 20, 30 anos a gente vai ter o dobro da população idosa. E a gente está perdendo 175 milhões por ano para apoiar organizações que vêm lutando aí com muita dificuldade para criar uma infraestrutura de assistência para a pessoa idosa. Um outro número que mostra a relevância desses 2,4 bilhões é que o último censo do GIF fala em 2,9 bilhões de investimento. Então a gente está falando aí quase de um GIF, né? E esses 2,4 do GIF é 400 milhões de incentivo fiscal. Então assim, tem muita gente além do GIF investindo usando incentivo fiscal. E aí o primeiro ponto que destaca já é muito recurso e ainda tem um potencial significativo que ainda não está sendo aproveitado, e que a gente precisa se mobilizar para, uma vez que o governo federal já deu essa autorização, não vamos deixar isso passar. A gente precisa mobilizar, aplicar esse recurso todo e aplicar bem feito.